Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e estou aqui para semear boas sementes na sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente você, a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, onde você estiver neste momento. Que você seja abençoado pelo Senhor. Estamos aqui para ler mais um dia da Palavra do Senhor com leitura diária. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal. Curta esse vídeo para juntos semearmos boas sementes pelo mundo, amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Bora começar nosso dia de hoje? Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado por mais uma vez poder estar aqui. Quero te engrandecer, quero te louvar, Senhor, quero também te agradecer, Senhor, por mais um dia de leitura. Deus, que essa outra pessoa, que essa preciosidade, Senhor, que está aí do outro lado da tela, seja grandemente abençoada por ti, seja iluminada, seja alcançada, Senhor, através dessa palavra que eu estou aqui lendo, Senhor, e que ela possa ter mais intimidade, Senhor, contigo, que ela comece a aprender a andar com as suas próprias pernas, Senhor, dentro do mundo espiritual. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Bora começar a nossa leitura de hoje? Vou ler aqui. E hoje é o nosso 81º dia. Tô dando essa palavra aqui para vocês, gravando esse vídeo rapidão. E tô indo ali ficar com a minha avó. Vocês que estão me ouvindo, gente, orem por ela. Ela tá internada. O coraçãozinho não tá muito legal. Mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus está cuidando dela, amém? Assim como o Senhor está cuidando de mim, e assim como Ele está cuidando também de você. A leitura de hoje é Números, capítulo 33, a partir do versículo 40, a Números 35, versículo 34. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram de Ó e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibongade. E partiram de Dibongade e acamparam-se em Almon-Diblataim. E partiram de Almon-Diblataim e acamparam-se nos montes de Albarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Albarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair alguém, ali a terá. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apartar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhe a eles? Eita! Deus está aqui claramente dizendo, né? Que se eles deixarem alguém sobreviver nessa terra, Deus vai tornar eles como espinho nos olhos, gente. Um espinho na carne, na mão, já é incômodo. Imagina, gente, o olho, né? Que Deus coloca o olho, que é uma região tão sensível, como aguilhões nas costas, né? Muitas das vezes tem pessoas que o Senhor manda a gente afastar e a gente insiste, e é exatamente o que acontece, né? Nós sentimos como se fosse um espinho na nossa carne. Às vezes também o pecado é dessa forma. Então, posso resumir aqui que a desobediência é como um espinho no nosso olho. Toda vez que nós desobedecemos alguma coisa que o Senhor nos mandou. Os confins da terra, capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança.
a terra de Canaã, segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zin até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Azada, e passará a Asmon. Rodeará mais este termo de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo. Este vos será o termo do ocidente. E este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. E as saídas deste termo serão até Zedade. E este termo sairá até Zifron. E as suas saídas serão em Azainã. E este vos será o termo do norte. E por termo da banda do oriente, marcareis de Azainã até Cefã. E este termo descerá desde Cefã até Ribla, para a banda do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para a banda do oriente. E descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. E esta vos será a terra, segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar a 9 tribos e a meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Guaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia receberam a sua herança daquém do Jordão, de Jericó, da banda do oriente ao nascente. Os homens que devem dividir a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos partirão a terra por herança: Eleazar o sacerdote e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli, dos filhos de José, das tribos dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Efode, e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã, e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azé, o príncipe Aiude, filho de Selomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. E estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartisse a herança dos filhos de Israel na terra de Canaã. A cidade dos Levitas, capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés às campinas dos Moabitas junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidade aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão essas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados e para a sua fazenda e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul, 2000 côvados, e da banda do ocidente, 2000 côvados, e da banda do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. E isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, do que tiver pouco, tomarei pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. 6 cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro.
E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a grande congregação do juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades darei daquém do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. E serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra à mão de que possa morrer e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira que tiver na mão de que possa morrer e ela morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, mata-lo-á. Se também a empurrar com ódio ou com o intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra, sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra ninguém, para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte. Antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Estudo de hoje, Números, capítulo 33, versículos 50 ao 56. Deus disse a Moisés que Israel deveria expulsar os habitantes ímpios e destruir seus ídolos antes de estabelecer-se na terra prometida. Os israelitas tinham sofrido mais de 400 anos de escravidão, enquanto Deus graciosamente esperava que os pecados do povo de Canaã justificassem o seu julgamento. Veja em Gênesis capítulo 15, versículo 13 ao 20. Agora Deus usaria Israel como seu instrumento de justiça. Deus foi finalmente erradicando a maldade dessas nações. O Senhor estava usando Moisés e Israel para julgar Canaã por seus pecados. Ele queria remover todos os vestígios do pecado da terra e manter seu povo escolhido santo. Deus advertiu que se os israelitas não lhe obedecessem, essas nações mais tarde se tornariam uma fonte de grande incômodo. Isso foi exatamente o que aconteceu. Os israelitas não entenderam completamente os motivos de Deus e não realizaram seu comando. Isso levou-os a comprometerem-se com princípios alheios à direção do Senhor e com a corrupção. Em Colossenses, Paulo aconselha-nos: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, e revesti-vos de amor. Em Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 14.
No entanto, às vezes hesitamos em matar o pecado que vive em nós. Deus quer usar-nos para os seus propósitos, mas é preciso extinguir o pecado primeiro. Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 28. A cura de um leproso. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra, e quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. E vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor dizia: Hoje vimos coisas extraordinárias. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. E Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Estudo de hoje, Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13. A lepra era o câncer da época. Era uma doença temida, porque não havia cura alguma conhecida para ela. Ainda pior, algumas variações dela eram altamente contagiosas. Os leprosos ficavam banidos da sociedade, perdiam o contato com a família e amigos. Aqui, sobre a lepra, a gente tem algumas leituras lá atrás, falando exatamente como que devia ser, como que era a santificação, né, quando a pessoa tinha lepra. O sacerdote, ele tinha todo um processo para identificar aquilo ali. A pessoa ficava 7 dias de quarentena e observava os sinais, e aí se não fosse suficiente, a pessoa ficava mais 7 dias de novo, até ver que a pessoa estava totalmente limpa, ou começando a se limpar, ou a pessoa estava completamente imunda. Por este leproso ter um caso avançado, provavelmente foi isolado daqueles que amava por um longo tempo. Como forma de desesperada submissão, o homem humildemente prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe. O homem não tinha dúvidas de que Jesus poderia curá-lo, mas ele se submeteria a tudo que o mestre dissesse. Senhor, se quiseres. Podemos acreditar verdadeiramente em que Deus tem o poder de transformar-nos, mas muitas vezes deixamos de aceitar as decisões do Senhor. Estamos certos do poder de Deus, mas questionamos a sua finalidade. Em vez disso, pensamos que sabemos exatamente como será a conclusão. Isso pode ser uma falha em acreditar nesse bom Deus. No entanto, Jesus é a própria imagem de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Sua resposta a esse homem reflete a compaixão e a bondade do Pai. Jesus poderia ter recusado o pedido do leproso, mas em vez disso ele respondeu: Quero. Você vai se submeter à vontade de Deus? Orando os Salmos.
Repita o louvor do Salmo 65 e declare como o Senhor proveu poderosamente a toda a terra. Salmo capítulo 65, versículo 1 ao 13. Davi louva a Deus e dar-lhe graças pelas bênçãos recebidas. Capítulo 65. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que, pela sua força, consolida os montes, cingidos de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde, e tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de águas. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva. Tu abençoa as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. Provérbios capítulo 11, versículo 23. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. E essa foi mais uma leitura de hoje. Acabamos de completar aqui 81 dias lendo a palavra do Senhor, para a honra e glória do nome dele. Eu espero você aqui amanhã para continuarmos juntos lendo a palavra do Senhor e tendo intimidade com o Espírito Santo. Que você possa compartilhar essa mensagem também com outra pessoa, para que esse canal cresça e que você seja um semeador de boas sementes. Até amanhã. Tchau!